Olá, seja bem-vindo aos destaques internacionais dessa semana. Nós começamos essa edição falando sobre o conflito no leste europeu. A Rússia respondeu às promessas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, de apoiar a Ucrânia com ataques aéreos. Em Kiev, uma mulher morreu e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Autoridades ucranianas afirmaram ter destruído mais de 20 drones e 2 mísseis de cruzeiro russo. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Finlândia, novo país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Biden se reunirá com o presidente da Finlândia um dia após a reunião de cúpula da OTAN na Lituânia, onde o G7 anunciou que apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário para que o país derrote a Rússia. O governo russo afirmou que os caças F-16 enviados à Ucrânia serão considerados uma ameaça nuclear por sua capacidade de transportar armas atômicas. E voltou a afirmar que a ajuda militar da OTAN à Ucrânia aproxima o planeta da Terceira Guerra Mundial. Holanda e Dinamarca lideram o plano para treinar os pilotos ucranianos nos caças americanos como parte de uma coalizão de 11 países, depois que o governo dos Estados Unidos autorizou a transferência das aeronaves. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que propôs ao líder do grupo Wagner que seus combatentes servissem sob a autoridade oficial de outro comando, mas que ele rejeitou a oferta após o motim fracassado do grupo paramilitar. Na conversa, Putin disse que Yevgeny Prigozhin recusou a oferta para que seus combatentes servissem sob a autoridade oficial de outro comando. O grupo paramilitar, que teve um papel fundamental na ofensiva russa na Ucrânia, se rebelou e ocupou durante várias horas um quartel no sul da Rússia em 24 de junho, mas recuou no mesmo dia. O governo dos Estados Unidos acredita que a maioria dos combatentes do grupo paramilitar permanecem em zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia. O paradeiro do fundador do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, é desconhecido, apesar da informação de que ele alcançou algum acordo com o Kremlin para viver no exílio em Belarus. A Rússia anunciou na quarta-feira que recebeu mais de 2.000 equipamentos militares, incluindo tanques e toneladas de munições do grupo Wagner, após o motim. A ONU anunciou que o conflito de quase 3 meses no Sudão, entre exército e paramilitares, obrigou mais de 3 milhões de pessoas a abandonarem suas casas, buscando abrigo tanto no exterior quanto em outras regiões do país. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações. De acordo com a agência da ONU, o número de pessoas que fugiram para o exterior é de quase 724 mil e a marca de deslocados internos passa de 2,4 milhões. Egito e Chad são as nações que receberam o maior número de pessoas que tentam escapar da violência no Sudão. Desde 15 de abril, o conflito que atinge o país opõe o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Os dois lados não podem, ao que parece, vencer militarmente com o que tem em termos de efetivos. Por isso, ambos os lados têm recrutado homens de fora da sua base étnica, tribal ou mesmo ideológica. Assim, a situação se encontra à beira desta guerra entre duas formações militares, se transformando em uma guerra civil etnizada e tribalizada. As Nações Unidas acreditam que o conflito deixou até agora quase 3 mil mortes, número provavelmente subestimado. O presidente turco concordou com a adesão da Suécia à OTAN e o seu governo vai promover a aprovação no processo do parlamento. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg. O político norueguês disse que este é um dia histórico na véspera de uma cúpula da OTAN na capital da Lituânia. Erdogan já havia condicionado a aprovação do pedido sueco à adesão da Turquia à União Europeia, um processo que já se estende por 2 décadas. Apesar do anúncio, o secretário-geral da Aliança Militar reforçou que ainda não há uma data para a aprovação do pedido de adesão pelo parlamento turco e que, caso seja ratificada, a medida vai representar o ápice de uma virada histórica, além de uma derrota estratégica para o Kremlin. A Suécia será o 32º país a fazer parte do
bloco militar, liderado pelos Estados Unidos e criado no final da Segunda Guerra Mundial para conter o avanço da influência soviética em direção ao Ocidente. Agora vamos falar sobre as chuvas que causaram destruição e mortes. Centenas de pessoas foram retiradas de suas casas nos Estados Unidos e no Canadá devido às inundações históricas provocadas pelas chuvas torrenciais. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, chuvas de até 200 milímetros foram registradas em alguns lugares em todo o Nordeste dos Estados Unidos. No estado americano de Vermont, os serviços de emergência transferiram moradores das áreas atingidas com a ajuda de botes e caiaques, em particular na capital estadual Montpelier, onde o centro da cidade ficou completamente inundado. O governador Phil Scott afirmou que estão previstas novas precipitações para o resto da semana. No Canadá, mais de 600 pessoas tiveram que ser retiradas de casa na província de Quebec, vizinha ao estado americano de Vermont. Em um espaço de 48 horas, caíram 140 milímetros de chuva na floresta de Montmorency, perto da cidade de Quebec, a capital da província, o que provocou um aumento repentino do nível dos rios. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas intensificam o risco de chuvas torrenciais porque uma atmosfera mais quente retém mais água. Da chuva, nós vamos falar agora de calor. Uma onda de temperaturas extremas atingiu o sul da Europa e está deixando as autoridades em alerta. O calor deve chegar aos 50 graus Celsius em ao menos 5 países: Espanha, França, Grécia, Croácia e Turquia. A situação poderá ser ainda pior na Itália. Por lá, os termômetros poderão atingir incríveis 48 graus Celsius. O país atingiu o alerta vermelho para 10 cidades, incluindo a capital Roma, Bolonha e Florença. Ontem, um homem morreu no norte do país após passar mal por causa do calor. A onda de calor preocupa muito o continente europeu. Em 2022, mais de 60 mil pessoas morreram entre os meses de maio e setembro. Somente na semana de 18 a 24 de julho do ano passado, mais de 11 mil pessoas morreram por causa do calor. Foram registrados recordes de temperatura, incêndios e forte seca no período, que foi considerado o verão mais quente da história da Europa. Os Estados Unidos voltaram a integrar oficialmente a Unesco. O retorno foi anunciado pela própria instituição após a conclusão dos últimos trâmites de reingresso. A maioria dos países da ONU votou a favor da reintegração no final de junho. Washington abandonou a instituição durante a presidência de Donald Trump. Em outubro de 2017, os Estados Unidos anunciaram a saída da organização devido ao persistente viés anti-Israel. A retirada, acompanhada pelo Estado judeu, entrou em vigor em dezembro de 2018. O retorno como 194º membro da Unesco ocorre em um cenário de crescente rivalidade com a China, que deseja transformar a ordem internacional multilateral nascida após a Segunda Guerra Mundial. 10 países se opuseram ao retorno de Washington, entre eles Irã, Síria, China, Coreia do Norte e Rússia. A volta dos Estados Unidos é um alívio para a Unesco, cujo orçamento dependia 22% dos recursos de Washington. Na área econômica, um relatório sobre perspectivas de emprego 2023 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, confirma que a inteligência artificial vai ter um efeito considerável no mercado de trabalho. Mas, de acordo com o texto, a inteligência artificial até agora influenciou sobretudo na qualidade, mais do que na quantidade dos postos de trabalho. A organização com sede em Paris considera que a inteligência artificial afetará quase todos os setores e considera sem precedentes a velocidade dos progressos registrados. A partir dos estudos publicados, a OCDE indica que poucos elementos apontam repercussões negativas significativas da inteligência artificial no emprego e que qualquer efeito negativo pode demorar a se materializar. Os trabalhadores e seus chefes consideram, por exemplo, que essa tecnologia pode reduzir tarefas pesadas e perigosas, o que melhora a motivação e a segurança dos trabalhadores. Mas a tecnologia não está isenta de riscos, já que parece que a automatização de tarefas simples pela inteligência artificial se traduz em ocasiões em um ritmo de trabalho mais intenso para os trabalhadores. A Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos. Apesar do vírus se espalhar normalmente em aves, o receio é de que ele se adapte e passe a infectar pessoas com mais facilidade.
De acordo com um comunicado da OMS, o vírus H5N1 normalmente se espalha entre as aves, mas o número é crescente entre mamíferos, que biologicamente são mais próximos dos humanos. O aumento de casos traz o medo de que o vírus se adapte para infectar pessoas com mais facilidade. Desde o final de 2021, a Europa vem sendo atingida por seu pior surto de gripe aviária, enquanto as Américas do Norte e do Sul também sofreram registros graves. Isso levou ao abate de dezenas de milhões de aves em todo o mundo, muitas com a cepa H5N1 do vírus, que surgiu pela primeira vez em 1996. Infecções foram relatadas em 26 espécies, incluindo martas de criadouros na Espanha e leões marinhos no Chile. O H5N1 também foi recentemente detectado em gatos na Polônia. Pessoas contaminadas podem apresentar infecções graves com alta taxa de mortalidade, em torno de 52%. Os casos humanos de gripe aviária são raros e geralmente resultados da exposição direta ou indireta a aves vivas ou mortas infectadas ou a ambientes contaminados. A França comemorou seu feriado nacional com segurança reforçada após os recentes protestos pela morte de um jovem assassinado pela polícia. O Dia da Bastilha teve desfile militar e sobrevoo de caças em Paris. Antes do desfile, o chefe de Estado francês percorreu a avenida rumo ao Arco do Triunfo a bordo de uma viatura militar, sob aplausos e algumas vaias do público. Macron viveu um início de 2023 tenso. Foram vários meses de protestos contra a reforma da Previdência e, em junho, a morte de Nahel, um adolescente de 17 anos atingido por um tiro disparado por um policial, desencadeou 9 noites de violência urbana. Diante do risco de incidentes, a França organizou um dispositivo de 45 mil policiais e gendarmes desde a noite de quinta-feira até o início da manhã de sábado. O Ministério do Interior informou que as festividades na noite de 13 de julho foram relativamente tranquilas, com menos danos do que o registrado em 2022. O presidente Macron condecorou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, com a Gran Cruz da Legião de Honra. Trata-se da mais alta distinção que um presidente francês pode conceder. A Índia lançou um foguete para pousar em uma região inexplorada da Lua em agosto. O país tenta se tornar o primeiro a executar um pouso controlado, com o lançamento bem-sucedido de sua terceira missão. Chandrayaan, que significa veículo lunar em sânscrito, decolou do Centro Espacial Saraswati em Sriraikonda, no sul do estado de Andhra Pradesh. A decolagem transmitida ao vivo tem o objetivo de pousar uma espaçonave não tripulada na superfície da Lua. Multidões se reuniram no centro espacial para assistir ao lançamento histórico e mais de 1 milhão de pessoas sintonizaram para assistir no YouTube. É a segunda tentativa da Índia de pouso suave depois que seu esforço anterior com a Chandrayaan-2 em 2019 falhou. Sua primeira sonda lunar, a Chandrayaan-1, orbitou a Lua e foi deliberadamente aterrissada na superfície lunar em 2008. E olha só, os mexicanos superaram a criatividade do brasileiro no futebol e até na geografia. Por lá, no México, teve início um campeonato na cratera de um vulcão. A boa notícia para os jogadores e também para os torcedores é que ele está inativo. Um campo de futebol no alto de uma montanha já seria inusitado, mas o gramado em questão fica também sobre a cratera de um vulcão inativo ao sul da cidade do México. O local foi palco no último final de semana da primeira rodada da Liga de Torcedores Santa Cecília, criada há mais de 60 anos e que atualmente conta com 10 times. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipos. Antes da pandemia, tínhamos 22 equipes. Jogamos com todas as equipes de São Bartolo, equipes de San Andrés, São Lucas, de todas as cidades aqui da delegação de Xochimilco. Os atletas podem chegar ao topo do vulcão de carro, por uma estrada, mas também existe uma rota de 18 quilômetros para ir a pé saindo de um museu. Fantástico, para mim é muito impressionante. Fantástico, para mim é muito impressionante vir, subir todo o caminho que temos que fazer para chegar ao campo e ter um cenário muito bacana para jogar futebol. Muito bonito para o soccer, para ser deporte mais que nada. O vale dentro da cratera já foi um centro cerimonial, mas após ser praticamente abandonado, foi transformado em campo de futebol. A cratera do vulcão Teoca fica a 2.723 metros acima do nível do mar. Segundo especialistas da Universidade Autônoma do México, no sul da capital e na divisa com o estado de Morelos, há mais de 200 vulcões, a maioria inativos. Muito bacana.
Essa edição fica por aqui. Desejo que você tenha um excelente final de semana. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.